Ao longo dessa semana, você vai acompanhar aqui no Bom Dia Bahia uma série de 5 reportagens especiais sobre os 200 anos da nossa liberdade. No primeiro episódio da exploração portuguesa às batalhas, você vai ver como o nosso povo, cansado de servir a coroa, teve que lutar para se tornar livre. Os pincéis percorrem as esculturas dos nossos heróis, vitoriosos há 200 anos. Em cada retoque na pintura, dado pelas mãos do restaurador Dirson Argolo, o passado se mantém cada vez mais presente. O primeiro ponto que a gente tem que ter em mente para falar sobre essa América antes da chegada dos portugueses é entender que aqui tínhamos uma vastidão territorial ocupada principalmente por uma vegetação exuberante, uma mata atlântica frondosa e diversos grupos indígenas, diversas culturas que aqui estavam há séculos, há muito tempo. E especialmente enquanto o Brasil nação, no decorrer do século XIX, tínhamos nesse espaço onde foi construída a cabeça do Brasil, a cidade de Salvador, um local onde ocupava uma série de grupos indígenas e especialmente os tupinambás. A nossa terra logo chamou a atenção dos portugueses. Primeiro pela localização. Nós estamos, se você reparar bem, mais ou menos no meio da costa brasileira. E estamos situados em uma baía que abriga vários navios e que é considerada a segunda baía maior do mundo. E quando a coroa resolveu criar o Estado do Brasil, pela localização geográfica no meio do litoral da América Portuguesa, eles resolveram criar aqui a capital do Estado do Brasil. E é interessante falar que antes da criação da cabeça do Brasil, ou seja, a cidade do Salvador, primeiro Fortaleza, depois a cidade do Salvador, tivemos esse contato inicial com o Caramuru, o Diogo Álvares Correia, que tem esse primeiro tipo de contato com os indígenas que aqui residiam. Inclusive, ele vai funcionar como se fosse uma figura que ajudava nas relações comerciais desse local. Catarina é uma das figuras mais discorridas ao longo do tempo. A sua narrativa vem sempre tratada, vem sempre pincelada por diversos períodos da história, como sendo essa indígena que, junto com o Caramuru, fizeram essa primeira união, esse primeiro casamento. E dessa união surgiu a mistura de um povo. Bom, o povo baiano, como aliás todo o povo brasileiro, não é só o baiano, é uma mistura dos povos originais que aqui existiam, dos europeus que aqui chegaram e dos negros que foram forçados a vir, escravizados. Eles não vieram espontaneamente, eles foram escravizados e trazidos para trabalhar. E nisso a gente foi se misturando. Nós somos, por excelência, um povo mestiço. Ninguém pode dizer que é puro índio, puro branco ou puro negro, hoje em dia, nessa terra. Salvador é uma cidade, como canta nosso mestre Roberto Mendes, uma Lisboa revisitada sudanesa. É uma cidade que segue a cópia das cidades portuguesas e que tem uma população híbrida, miscigenada, principalmente a população negra, já naquele período, nos anos do século XVI e no século XVII. Lutaram sempre. Os índios lutaram muito, teve chamada Guerra dos Bárbaros nos séculos XVI e XVII, para não serem conquistados e dizimados. Mas, infelizmente, arco e flecha versus arma de fogo, claro, eles perderam, não é? E durante todos os séculos nós tivemos várias rebeliões, várias lutas sociais contra a dominação de fora, né? De modo que
quando esse liberalismo tomou um caráter mundial, por assim dizer, é claro que isso foi reforçado, essas ideias liberais foram reforçadas, não é? Em todos os lugares, não só aqui. A importância de Salvador, ao longo de todo esse processo, desde o século XVI passando ao século XIX, era tão grande que ela foi invadida. Os holandeses estiveram aqui no século XVII, invadiram a cidade, ficaram por quase um ano, foram expulsos, tentam voltar em Salvador na década de 30 do século XVII, não logram sucesso e Salvador consegue finalmente a sua liberdade, apesar de ser ainda vinculada a Portugal. Era a colônia de Portugal. Foram séculos de exploração, de extração das nossas riquezas. Mas o povo, cansado de servir a coroa, se rebelou. É o que você vai ver na próxima reportagem da série 2 de julho, As Batalhas. Os portugueses estavam armados. Os brasileiros tinham o quê? Espingarda de caçar passarinho. Os portugueses tinham navios, tinham botas, tinham uniformes, mas não tinham comida. Então havia uma urgência de parte dos portugueses de tomar as regiões, as áreas produtoras de alimento. Qual seria a solução? A solução seria tomar Itaparica. Apoio Governo do Estado, Bahia, Terra da Liberdade. E apoio institucional, Prefeitura de Salvador, colada com a gente.